Eu vou começar a te mostrar um conceito da orientação a objetos chamado herança, que nesse caso vai ser a herança entre classes, que nada mais é do que fazer com que uma subclasse herde propriedades e métodos de uma outra classe. Vamos ver isso na prática? Imagina que eu quero implementar uma classe que vai construir objetos que representam animais mamíferos. Para fazer isso, eu vou inserir class mammal e dentro dessa classe, para setar as propriedades do objeto que ela vai construir, eu vou inserir um método constructor. Então, dentro do constructor, eu quero setar três propriedades. Uma que recebe a espécie, uma que recebe o nome e uma que indica que o animal tem glândulas mamárias, que é o que caracteriza um mamífero. Então, this.species recebe species, que é esse parâmetro species. This.name recebe name, que é esse parâmetro name. E this.mammary gland recebe true. Se aqui abaixo eu criar um objeto a partir dessa classe, então const zeca recebe a invocação de new mammal, que recebe zebra como primeiro argumento e zeca como segundo argumento. Se aqui abaixo eu inserir um console.log que recebe zeca, eu vejo no console o objeto que a classe criou. Só que eu quero que esse objeto tenha uma idade e um método que incremente essa idade. Então, para declarar a idade, eu vou inserir this.age, que recebe age, que vai ser esse terceiro parâmetro. Aqui na invocação da classe, eu vou inserir que o Zeca tem 6 anos. E abaixo do constructor, para declarar um método que incrementa a idade do mamífero, eu vou inserir increment age, que é um método que vai incrementar a propriedade age. Então, this.age mais. E aqui no console, eu vejo que agora o objeto tem uma propriedade age que armazena 6, e se eu investigar essa propriedade proto, eu vejo o método incrementAge, ou seja, o incrementAge está disponível para usar no objeto. Tanto é que se antes do console.log eu invocar esse método, então zeca.incrementAge, eu vejo que agora o Zeca tem 7 anos, beleza? Eu vou remover essa invocação do incrementAge e para você entender de forma mais clara o que eu vou falar agora, eu vou criar mais dois mamíferos herbívoros. Então const pompeu, que recebe a invocação de new mammal, que recebe gnu, recebe pompeu e 5, e aqui abaixo eu vou inserir const angus, que recebe a invocação de new mammal, que recebe cavalo, recebe angus e recebe 3. Agora, eu quero criar uma classe Lion que herde todas as propriedades e métodos que a classe Mammal tem, só que eu também quero que essa classe Lion tenha propriedades e métodos que são únicos dela. Eu posso fazer com que a classe Lion tenha, por exemplo, um método para comer zebras. Eu não posso criar esse método dentro da classe Mammal porque nem todo mamífero é carnívoro ou come zebras. Porém, como o leão também é um mamífero, eu quero que a classe Lion tenha todas as propriedades e métodos que um mamífero tem. Sacou a ideia? Então, para criar a minha classe Lion, eu vou inserir class Lion e para ela herdar todas as propriedades e métodos da classe Mammal, eu vou inserir a palavra-chave extends e em seguida o nome da classe que eu quero herdar as propriedades e métodos, que é a Mammal. Essa palavra-chave extends é o que determina que essa classe seja filha dessa classe. Para comprovar que só fazendo isso a Lion herdou as propriedades e métodos da classe Mammal, aqui abaixo eu vou inserir uma const Mufasa, que recebe a invocação de new Lion, que recebe leão, recebe Mufasa, tem 7 anos, e se eu exibir o Mufasa no console, eu vejo que ele tem as propriedades especificadas na classe Mammal, e se eu investigar essa propriedade proto aninhada, eu vejo que ela contém um método incrementAge, que é um método que foi especificado lá na classe Mammal, ou seja, esse método está disponível para eu usar nesse objeto que a classe Lion criou. Tanto é que se aqui abaixo eu invocar Mufasa.incrementAge, se aqui abaixo eu invocar o Mufasa ou invocar Mufasa.age, a idade dele agora é 8. Observe o seguinte, aqui na invocação da new Lion, eu inseri como argumentos a espécie, o nome e a idade, só que a class Lion não tem um constructor para receber esses argumentos. Então esse código só funcionou porque quando uma classe não tem um constructor declarado dentro dela, o constructor que vai ser usado é o dessa classe que ela está herdando. Só que lembra, além de herdar as propriedades e métodos de outra classe, eu quero que essa classe tenha propriedades e métodos que são únicos dela.
Para eu declarar um método itZebras que só essa classe vai ter, eu vou declarar o itZebras e o que esse método vai fazer? Ele vai receber um array de animais por parâmetro e vai retornar só os animais que o leão não comeu, que são os animais que não são zebras. Então, para receber o array de animais por parâmetro, eu vou inserir um parâmetro animals e como eu quero retornar um novo array que vai ter menos itens que o array original, eu vou usar o filter. Então return animals.filter, que recebe uma função com o parâmetro animal, e como eu quero que o array que o filter gere não tenha zebras, eu vou inserir animal.species não é igual a zebra. Vamos testar esse método? Se aqui abaixo eu inserir uma const animals, que recebe um array com o Zeca, o Pompeu e o Angus, e encadear no Mufasa a invocação do itZebras, que recebe o array animals, eu vejo no console um array só com os animais que não são zebras. Então, é assim que eu declaro uma classe que herda propriedades e métodos de uma outra classe e que contém um método exclusivo, único dela. Para comprovar que só os objetos com a classe Lion têm esse método itZebras, se eu encadear a invocação do método no Pompeu, que não foi criado com a classe Lion, eu vejo que itZebras is not a function, ou seja, não é um método desse objeto. Agora, aqui na classe Lion eu declarei um método único para ela, mas e se eu quiser que essa classe também tenha propriedades únicas? Entre esses animais, o leão é o único que pode ou não desenvolver o hábito de atacar e devorar humanos. Então, além das propriedades que essa classe herdou da Mammals, eu posso querer que os objetos criados por ela tenham uma propriedade ManEater, por exemplo, que recebe um boolean. Como que eu faço isso? Se as propriedades de uma classe são declaradas dentro do constructor, eu posso declarar um constructor dentro da classe e setar essa propriedade. Então, eu vou inserir um método constructor e dentro do constructor eu vou declarar uma propriedade ManEater que recebe o parâmetro ManEater. Então, this.ManEater que recebe ManEater, que é esse parâmetro. Só que agora ficou esquisito. Observa o seguinte, o Mufasa é um leão da paz, então vou inserir um false como último argumento. Quando essa classe estava sem o constructor que estava sendo usado era o dessa classe na qual as propriedades e métodos estão sendo herdadas. Agora que eu declarei um constructor próprio dessa classe, será que os dois constructors vão ser usados? Se eu olhar o console, eu vejo que pelo jeito não. Mas olha o que esse erro está dizendo. Must call super constructor in derived class before accessing this or returning from derived constructor. Esse erro está me dizendo que antes de eu querer usar o this, que no caso é esse this, eu preciso invocar o super. Roger, como assim? É o seguinte, como agora essa classe tem um constructor declarado nela, quando essa classe é invocada aqui embaixo, esse constructor dentro dela está sendo executado e esse constructor dentro da outra classe não está mais sendo executado. Ou seja, o constructor da classe pai só é executado dentro da classe filha quando a classe filha não tem um constructor próprio declarado nela. Então agora, para esse código funcionar, a primeira coisa que eu tenho que fazer nesse constructor é receber os 3 argumentos inseridos na invocação da classe. Então vou inserir species, vou inserir name, vou inserir age e esse quarto parâmetro está recebendo o boolean inserido como quarto argumento na invocação da classe. Só que se eu fizer só isso, o mesmo erro pedindo para eu invocar o super é exibido. Roger, que bodega é essa de super? É o seguinte, observa que esses parâmetros não estão sendo usados dentro do constructor. Tanto é que o VS Code até deixou a cor deles esmaecida. O que eu teria que fazer para usar eles dentro do constructor? Eu teria que declarar manualmente, novamente, aqui dentro desse constructor, as mesmas propriedades que esse outro constructor tem. Só que existe uma forma de eu não precisar fazer isso manualmente. E essa forma é eu invocar esse constructor dentro desse outro constructor e inserir os 3 parâmetros como argumentos dessa invocação. Só que observa que agora eu preciso dizer no meu código, de alguma forma, que esse constructor invocado aqui dentro não é esse constructor da classe Lion. Eu preciso indicar que o constructor que está sendo invocado aqui é esse constructor da outra classe, porque se eu deixar esse código desse jeito não vai dar bom.
Como que eu indico que esse constructor invocado é o constructor lá da outra classe? Eu substituo essa palavra constructor por super. O super vai invocar o constructor dessa classe que está sendo herdada. A execução desse constructor da classe que está sendo herdada vai setar as propriedades no objeto que está sendo criado. E em seguida, essa propriedade maneater, que é uma propriedade única da classe Lion, vai ser setada. Se no console.log eu inserir só o Mufasa, eu vejo que agora ele tem uma propriedade maneater que recebeu false, e se no console.log eu inserir um animal criado com outra classe, eu vejo que esse animal não tem a propriedade maneater, porque essa propriedade é única de objetos criados com a classe Lion.